Leitura na continuação do Código de Processo Civil dos atos processuais. Capítulo 1 livro 4 dos atos processuais. Título 1 da forma e do tempo e do lugar dos atos processuais. Da forma dos atos processuais, do atos em geral. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos que realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Os atos processuais serão públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que verse sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. O direito de consultar os autos do processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como do de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudança no procedimento, para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. De ofício ou requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva. Em contratos de adesão ou em alguma parte se encontre manifesta situação de vulnerabilidade. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de atos processual ou a realização de audiências cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a linguagem portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Da prática eletrônica de atos processuais. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. O disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. O sistema de automação processual respeitará a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observada a garantia da disponibilidade e independência da forma computacional, acessibilidade e interoperabilidade do sistema, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. O registro do ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão os requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos em que tramite em segredo de justiça, confidencialidade observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente, nos termos da lei. Compete ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática de comunicação e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Os tribunais divulgarão as informações constantes do seu sistema de automação em página própria da rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão de auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos poderá ser configurada a justa causa, previsto no 223. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente as disposições dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e o acesso ao sistema e aos documentos dele
constantes. Será admitida a prática de atos por meio de não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados equipamentos previstos no caput. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Dos atos das partes. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de seus direitos processuais. A desistência da ação só produzirá efeito após a homologação judicial. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que integrem o cartório. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem escrever multa correspondente à metade do salário mínimo do pronunciamento do juiz. O pronunciamento do juiz consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e as vistas obrigatória, independente de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. O acórdão é o julgamento, colegiado proferido pelos tribunais. Os despachos e as decisões, as sentenças e o acórdão serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará submetendo aos juízes para revisão e assinatura. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e as emendas dos acordos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Os atos do escrivão ou chefe de secretaria. Ao receber a petição inicial do processo, o escrivão ou chefe de secretaria A atuará mencionando no juízo a natureza do processo, o número do seu registro, o nome das partes e a data do seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes e informação. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. A parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos que intervierem. Os termos de juntadas, vistas, conclusões e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Os atos e os termos de processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os autos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico, inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. No parágrafo 1º, as eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente, no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia e de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Não se admite nos atos e termos processuais espaços em brancos, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1 do tempo. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 horas às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhora poderão realizar-se de período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo,
observado o artigo 5º da Constituição, inciso 11. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei de organização judiciária local. A prática de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuados os previstos no 212. Parágrafo 2º, que as citações, intimações e penhoras poderão se realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo. E a tutela de urgência. Então, as férias forenses e feriados não vai se praticar ato, exceto o 212 e a tutela de urgência. Processam durante as férias forenses, onde as houver, e não suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, os processos que a lei determinar, além dos declarados em lei, são feriados para efeitos forenses os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Do lugar. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juiz ou excepcionalmente em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, de natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3 dos prazos, disposições gerais. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido 48 horas. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, comportar-se-ão somente os dias úteis. O disposto neste artigo aplica somente aos prazos processuais. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, o juiz, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessão de julgamento. Suspende o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do 313, que é a suspensão, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituída pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbido aos tribunais a especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for de difícil transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos até 2 meses. Ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazo poderá ser excedido. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte a que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado, antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação do Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da
publicação. A parte poderá renunciar o prazo estabelecidos exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. O juiz proferirá o despacho no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, as sentenças no prazo de 30 dias. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Incumbirá aos serventuários remeter os autos concluídos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida, nesses dois. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato serventuário da Justiça. Os litisconsortes, que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. O prazo para a parte, procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público serão contados da citação, da intimação ou da notificação. Salvo disposição em sentido diverso, considera dia do começo do prazo, a data da juntada aos autos de aviso de recebimento, quando a citação e intimação for pelo correio. A data da juntada aos autos de mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. A data de ocorrência de citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. A data de juntada de comunicado de que trata o 232, comunicação de precatória, ou não havendo esse, a data de juntada de carta aos autos de origem, devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impressos ou eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos, encarga do cartório ou de secretaria. O 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem o inciso 1 a 6. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participa no processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento de determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput, citação por hora certa, nos termos de comunicação de carta precatória. Nos autos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da assinação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Da verificação dos prazos e das penalidades. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivos legítimos, os prazos estabelecidos em lei. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração do processo administrativo na forma da lei. Qualquer das partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra os serventuários que injustificadamente excedeu os prazos previstos em lei. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que excedeu o prazo legal. Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito de vista fora do cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo.
Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor, tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou o relator que injustificadamente excedeu os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para a apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativo no prazo de 15 dias. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou do relator, ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator, contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Da comunicação dos atos processuais, disposições gerais. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida a carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. O tribunal poderá expedir carta para o juiz a ele vinculado, se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local de sua sede. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Será expedida a carta de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º 236, rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro. Precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juiz arbitral, inclusive os que importam a efetivação de tutela provisória. Se o ato relativo ao processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juiz estadual da respectiva comarca. Capítulo 2 da citação. Citação é o ato pelo qual são convocados os réus, o executado ou o interessado para ingressar à relação processual. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel, o executado, a execução, o feito será seguimento. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Ressalvados os 397 e 398. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação
ainda que proferido por juiz competente, retroagirá a data da propositura da ação. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirão a data da propositura da ação. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto para primeiro. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O efeito retroativo, a que se refere para a primeira, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu, antes da citação, incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado do recebimento de aluguéis, que será considerado habilitado para representar o local em juízo. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de quem estiver participando de ato de culto religioso, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente de morto consanguíneo ou afim, em linha reta ou linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento nos 7 dias seguintes. De noivo, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. De doente, enquanto grave o seu estado. Não se fará citação quando verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está em possibilidade de recebê-la. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo primeiro, parágrafo segundo, se a pessoa da família apresentar declaração do médico do citando, que ateste a incapacidade deste. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador, ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Nova redação que foi alterada e a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme o regulamento do Conselho Nacional de Justiça. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado na forma prevista nos incisos anteriores deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação e enviada eletronicamente. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa. Deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. O disposto no parágrafo 1º aplica-se a ausentes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e às entidades da administração indireta. Na ação de uso capião imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.
As citações por correio eletrônico serão acompanhadas de das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. As microempresas e empresas de pequeno e as pequenas empresas somente se sujeitarão ao parágrafo 1º quando não possuírem endereço eletrônico cadastrados no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede SIM. Para fins do parágrafo anterior, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluindo o endereço eletrônico constante dos sistemas integrados da rede SIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio, para qualquer comarca do país, exceto nas ações de estados, observado o disposto no parágrafo 3º do 695. Então, meio eletrônico por correio. Nas ações de estado, observado o disposto 695, parágrafo 3º, que a citação será feita na pessoa do réu, nas ações de família. Na pessoa do réu. Quando o citado for incapaz, vai ser por meio eletrônico ou correio. Quando citando por pessoa de direito público, quando citando residir em local, ou citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópia de petição inicial e do despacho do juiz, e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo o carteiro ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão requisitos 250, que é as condições de mandato. Nos condomínios edilícios ou os loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. A citação será feita por meio de oficial de justiça, nas hipóteses previstas neste Código, ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá os nomes do autor e do citando os seus respectivos domicílios ou residências. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes na petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento de ordem, se houver, se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar de comparecimento. A cópia de petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir a tutela provisória, a assinatura do escrivão ou chefe de secretaria e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Portanto, por fé, se recebeu ou recusou a contrafé, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não opôs no mandato. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita ao funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente,
o oficial de justiça procurará informar-se das razões de ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. O oficial de justiça fará constar no mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu executado ou interessado no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e das que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. A citação por edital será feita quando desconhecidos ou incertos citando, quando ignorado, incerto ou inacessíveis o lugar em que se encontrar o citando, nos casos expressos em lei. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país em que recusar o cumprimento de carta rogatória. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. O réu será considerado em local ignorado ou incerto sem infrutífera as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionário de serviços públicos. São requisitos da citação por edital a afirmação do autor ou certidão de oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e da plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. A determinação pelo juiz no prazo em que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local, da ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciária. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. A multa reverterá em benefício do citando. Serão publicados editais na ação de desocupação de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador, em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação do processo de interessados incertos ou desconhecidos. Das cartas. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória, a indicação dos juízes de origem e do cumprimento do ato, o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado, a menção do ato processual que ele constitui o objeto, o encerramento com assinatura do juiz. O juiz mandará transladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando os autos na reprodução fotográfica. A carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. As partes deverão ser intimadas pelo juiz no ato de expedição da carta. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juiz destinatário, a qual compete a prática dos atos de comunicação. A parte a que interessar o cumprimento de diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento ser encaminhada ao juiz diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
O encaminhamento da carta a outro juiz será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão em resumo substancial os requisitos mencionados no 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juiz deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juiz em que houver de ser cumprido o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício na primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício, ou de uma vara, observando quanto aos requisitos dispostos no 264. O escrivão ou o chefe de secretaria no mesmo dia ou no dia útil imediato telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Sendo confirmado, o escrivão ou chefe de secretaria submeterá a carta ao despacho. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juiz deprecante a importância correspondente às despesas, que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. O juiz recusará cumprimento da carta precatória ou arbitral, devolvendo a decisão motivada quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz tiver dúvida acerca da autenticidade. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Cumprida a carta, será devolvida ao juiz de origem no prazo de 10 dias, independentemente de translado, pagas as custas pelas partes. Das intimações. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado de outra parte por meio do correio, juntado aos autos a seguir cópia de ofício de intimação e do aviso de recebimento. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. A intimação dos entes, unidade, União, Estado, Distrito Federal e municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizado perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Aplicam-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Geral e à Advocacia Pública, o disposto no parágrafo 1º do 246, que foi alterado, se eu não me engano. O parágrafo 1º foi alterado. Parágrafo 1º do 246. Cadê? Aqui. Parágrafo 1º do 246. As empresas públicas e privadas são obrigatoriamente a manter cadastro no sistema de processo em auto eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O juiz determinará de ofício as intimações em processo pendente, salvo disposição em contrário. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Sob pena de nulidade, é indispensável que a publicação conste os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, de sociedades de advogados. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo
e ser a mesma que constar da procuração, ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, constando do autos pedido expresso para que a comunicação dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em cargo pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público implicarão intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer os respectivos credenciamentos para a retirada de autos por preposto. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabe a praticar, a qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Não sendo possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá o escrivão ou o chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes, especialmente se tiver domicílio na sede de juízo, por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, os seus representantes legais, aos advogados e os demais sujeitos do processo, pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega de correspondência do primitivo endereço. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. A certidão de intimação deve conter a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que os pediu. A declaração de entrega de contrafé, a nota de ciente ou certidão de que o interessado não a pôs no mandato. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Título 3 das nulidades. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Se o processo estiver tramitando sem conhecimento do membro do MP, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observâncias das prescrições legais. Anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que deles dependam. Todavia, a nulidade de uma da parte do ato não prejudicará as outras, que delas sejam independentes. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que os atos são atingidos e ordenará as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou ratificados. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Dar-se-á
o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Da distribuição e do registro. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosamente à igualdade. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, foi reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus na demanda. Quando houver ajuizamento de ações, nos termos do 5.5, parágrafo 3º, risco de decisões contraditórias, mesmo sem conexão ao juiz prevento. Havendo intervenção de terceiros, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Dispensa-se a juntada de procuração nos casos do 104, se a parte estiver apresentada pela Defensoria Pública, se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. O juiz de ofício ou a requerimento do interessado corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. A distribuição poderá ser realizada pela parte, por seu procurador, pelo MP e pela Defensoria Pública. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada, na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Do valor da causa. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetária corrigida do principal, dos juros de mora, vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Da ação que tiver por objeto a existência, a validade e o cumprimento da modificação e a resolução, a resilição ou rescisão. Do ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedida pelo autor. Na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do objeto do pedido. Na ação de indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Na ação em que há acumulação dos pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na ação em que os pedidos são alternativos, os de maior valor. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de uma e a outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a um ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído da causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Fim.